Bom dia a todos e todas. É uma honra participar desse congresso sobre inteligência artificial. Agradeço aos organizadores pelo convite, em especial ao desembargador Keppen pela condução, não apenas do evento, mas de todos os projetos incríveis que vimos rapidamente ontem em sua fala. Em primeiro lugar, gostaria de saudar os colegas aqui de mesa. Conseguimos, nesse painel, reunir os gestores dos projetos muito relevantes dentro do Poder Judiciário, e não só de quem está realmente desenvolvendo os projetos e colocando em operação os conceitos e as ferramentas de inteligência artificial, como o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, que coordena a nossa mesa de trabalhos lá no CNJ, sobre a nova regulamentação de desenvolvimento e utilização de inteligência artificial para o Poder Judiciário. Nosso painel aqui é justamente tratar com os participantes sobre como essas tecnologias podem maximizar a operação, a produtividade dentro dos tribunais e entregar uma nova jurisdição, um novo tipo de jurisdição. A gente vai perceber isso ao longo dos próximos anos, que essa tecnologia dita exponencial, porque de fato tem uma capacidade ímpar de muito rapidamente transformar a atividade intelectual, que é a de analisar os processos e os fatos processuais, se tornar uma realidade em todos os tribunais. Então, não vou me alongar, vou passar a palavra, em primeiro lugar, para o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho. É conselheiro, então, do Conselho Nacional de Justiça, doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. É servidor concursado do Senado Federal, da carreira de consultor legislativo, e anteriormente exerceu os cargos de Conselheiro Nacional do Ministério Público, secretário-geral da Mesa do Senado Federal, advogado-geral do Senado, diretor-geral do Senado e chefe de gabinete do Ministro da Previdência Social. Foi também consultor jurídico do Ministério da Previdência Social. Conselheiro, a palavra é sua. Muito bom dia a todas e todos. Obrigado, minha caríssima Natasha, pela apresentação. Cumprimento também os meus colegas de painel. Hoje vamos falar com um pouquinho mais de tranquilidade sobre um assunto que eu já toquei ontem, né, e que no painel anterior, né, o Pedro, o Walter fizeram várias referências sobre esse desafio que chega à nossa porta, que é a regulamentação da inteligência artificial no Poder Judiciário. Ontem, na abertura, eu falei brevemente que a discussão sobre usar ou não IA no Judiciário já está superada. A discussão agora é como fazê-la. Até porque nós temos vários casos já eficientes e dignos de nota, né, do implemento da inteligência artificial no Poder Judiciário. Aqui no Paraná, né, já temos o Jurisprudência GPT rodando, o Galileu lá no TRT da 4ª Região, o Assis, né, no Rio de Janeiro. Logo mais poderemos esmiuçar cada uma dessas ferramentas. Né? E o objetivo central de todas as ferramentas é colocar na mão do juiz um instrumento a mais para ele trabalhar mais rápido, trabalhar melhor, errar menos. E nós temos uma diversidade de aplicações, não só da IA, que é importante lembrar, né, Natasha? Temos muita coisa para ser simplesmente automatizada sem precisar de IA, na verdade. Mas uma série de aplicações que vão tornar, num curto intervalo de tempo, vão transformar a atividade do juiz. Não faz mais sentido, meu caro Keppen, nós estávamos discutindo no tempo de hoje, se usamos ou não determinada ferramenta, né, para o desempenho das nossas atividades, desde que possamos garantir, né, que o julgamento será sempre do magistrado, que a decisão será humana. Né. Agora, o subsídio para essa decisão, como, por exemplo, na hora que você vai fazer o relatório de uma sentença, descrever o andamento dos autos, né, não é necessário, evidentemente, que isso seja feito por um magistrado, se eventualmente a tecnologia pode entregar a ele uma minuta até mais bem feita do que talvez ele fosse fazer se dedicasse pessoalmente o tempo a redigi-la. A grande verdade é que há muito tempo, não só no 2º grau, mas também no 1º grau, os magistrados trabalham com minutas que foram elaboradas por suas equipes. Isso é normal.
E nem por isso consta no rodapé da minuta elaborada pelo assessor, elaborada com auxílio do Word. Você tem ferramentas que são colocados à disposição do magistrado, inclusive seus bancos de decisões pretéritas, que frequentemente o magistrado recorre para copiar algum trecho, para, né, buscar um raciocínio qualquer. E por que não, ao invés de eu recuperar isso na listagem de arquivos, no diretório do arquivo do computador, a própria IA já ir buscar no meu repositório, né, e trazer algo, inclusive com o meu estilo redacional, que aliás, um dos detalhes que o Assis, o Daniel poderá falar um pouco mais sobre isso, busca fazer. Ele aprende o estilo, né, do magistrado a partir de um lote de sentenças, você suba para o sistema. A partir dali, ele vai tentar emular aquele estilo, né, pegando não só os raciocínios que o magistrado já adotou em decisões pretéritas, né, portanto, suas convicções jurídicas e os próprios acórdãos que ele prefere citar, né, e trazendo isso, né, para o caso concreto, às vezes, portanto, um resultado superior a que um assessor novato poderia trazer. Né, porque também existe uma curva de aprendizagem para o humano. Né, e quando você troca, eventualmente, um estagiário, um assessor, um analista, quem seja, naturalmente, essa pessoa leva um tempo para aprender o estilo, né, do magistrado, o que ele gosta de citar, como ele gosta de desenvolver esse raciocínio e assim por diante. Foi com esse espírito que, durante um ano, 30 pessoas trabalharam num grupo de trabalho montado pelo presidente Barroso, ainda nos primeiros meses de sua gestão. Grupo esse que foi integrado, né, pela Natasha, o Pedro Felipe, o Faustino, vários que estão aqui, a Laura Porto, e vários com ideias diferentes, inclusive, sobre como regular a IA. Né? Um debate que também está no Congresso Nacional. Eu falava agora há pouco com o Canziani, a Luísa Canziani, sua filha, deputada federal, provavelmente será a relatora do projeto que regulamenta a IA, que está na Câmara, o Senado já aprovou, e está agora de novo na Câmara para revisão. E nós temos ali, no PL, como também aqui na minuta de resolução para o Judiciário, um debate sobre o quanto regular. Coloco princípios genéricos e deixo o pessoal da Dell desenvolver o que quiser daí para frente, né? Ou eu vou ser um pouco mais detalhista e colocar regras mais claras sobre governança, sobre tratamento de dados, né? Sobre a própria auditabilidade desse trabalho. Na resolução que elaboramos nesse grupo de trabalho, que vai estar na pauta do CNJ em fevereiro, nós optamos por esse segundo caminho. Alguns poderiam chamar um pouco mais intervencionista, mas não acho que foi intervencionista. Acabou que a versão final, né, Natasha, ficou bastante flexível e bastante aberta à evolução. Mas o que nós colocamos, sim, são parâmetros claros para como deve ser feito o desenvolvimento. Porque a verdade é que você tem uma multiplicidade de dados ali à disposição do sistema. Quando você vai discutir um processo qualquer que discute juros de um empréstimo bancário, um empréstimo consignado, algo assim, quando você vai discutir o processo, você tem encartado ali a análise de crédito do cidadão, com a renda dele, com todos os dados pessoais, né? Quanto dinheiro ele pegou emprestado, quanto ele está pagando de juros, etc., dentro de um processo judicial, que é público. Mas é claro que na medida em que eu pego aqueles dados e trabalho, estruturo esses dados e começo a filtrá-los e peneirá-los, eu tenho ali uma riqueza de dados sobre cidadãos que, na verdade, estão litigando perante o judiciário. E o judiciário é, queira ou não, responsável pela manutenção e salvaguarda daqueles dados ali. Né? E que tem interesse econômico em cima deles. Né? Mais que isso, você tem diferentes graus de sigilo que devem ser observados, mas tem o sigilo da própria decisão judicial antes dela ser adotada. Você tem que ter mecanismos que possibilitem à corregedoria, por exemplo, saber se o magistrado está revisando efetivamente as decisões que eventualmente sejam minutadas pelo sistema, ou se, que nós quisemos evitar isso fortemente, se o magistrado, às vésperas de uma visita da corregedoria, não está pegando um PDF com a íntegra do processo, sobe aquilo tudo no chat GPT
né, recebe a minuta de sentença, ou outra inteligência artificial qualquer que esteja cuspindo sentenças, né, ele assina aquilo e publica a fim de cumprir os prazos antes da visita da corregedoria. Então, nós temos que ter mecanismos de auditabilidade que permitam identificar esse perfil. Porque não será proibido ao magistrado usar IA para minutar a decisão. Pelo contrário, em alguns casos até estimulado. Mas nós temos que verificar como está sendo feito. E essa foi a preocupação do grupo de trabalho na resolução. Eu acho que, felizmente, chegamos num bom equilíbrio depois de muito debate. Veja só, um grupo de 30 pessoas que pensam diferente, chegar num texto consensual, é porque algum né, trabalho de debate, para burilar esse texto foi feito. Né? E percebam, as principais ferramentas que nós temos hoje rodando no Brasil, seja em desenvolvimento, seja já em produção, se enquadram na normativa, né, que foi elaborada, está proposta, né, no CNJ, tanto o Assis, quanto o Galileu, quanto o Jurisprudência GPT e tantos outros. Mas a pergunta que todo mundo faz quando eu estou falando um pouco sobre essa regulamentação é: tá, Bandeira, mas finalmente, qual é a IA que eu vou poder usar? Bom, nós tivemos uma clara diretiva. Quando o tribunal oferecer a seus magistrados e servidores uma ferramenta de IA com design, com o uso voltado, né, para o judiciário, para o uso na atividade fim, será esta aplicação, que o magistrado e o servidor deverá usar. Isso como qualquer corporação, gente. Se você trabalha numa empresa privada que adota o pacote Office, todo mundo lá usa o Word e Excel. Se você trabalha numa empresa que usa o LibreOffice, né, todo mundo usa aquele software. Né? Você usa o servidor de e-mail que seu tribunal contrata, você usa o servidor de assinatura digital, né, do tribunal, e assim por diante. Qualquer corporação, ela escolhe os seus softwares e, a partir daí, né, dentro daquela corporação, você impõe aquele uso, até mesmo para baratear e fiscalizar e poder montar a estrutura pensando naquilo lá. Mas enquanto os tribunais não oferecerem, porque, veja bem, o Assis está lá num ponto já no TJ Rio, né, vamos começar a compartilhar já a experiência com os tribunais, etc. Mas alguns tribunais terão dificuldades de infraestrutura, de recursos, inclusive humanos e financeiros, para desenvolver algo personalizado. E é natural que leve alguns anos ainda antes das soluções todas estarem a ponto de serem utilizadas como gostaríamos que fosse. Enquanto não tiver solução, será permitido o uso dessas IA de mercado, né, como o ChatGPT, como o Claude e outras, né, atendidas a alguns requisitos. E aí a resolução trará quais são os requisitos. Evidentemente, a gente coloca como primeiro, que aliás foi uma demanda que 94% do público pesquisado na recente pesquisa que foi feita pelo CNJ sobre o uso da IA, 94% do público tem interesse em capacitação, então ele vai exigir que o magistrado se capacite, né? Ele terá que usar softwares ou licenças que garantam que o conteúdo que ele compartilhe, né, não vai ser utilizado para treinamento e para produção de outras decisões, senão ele vai correr o risco de uma decisão judicial minutada no ChatGPT estar disponível na base do ChatGPT antes de ser assinada. Imagine o risco que isso pode representar, né, em operações policiais, em decisões de relevo. Né? Então, o que for produzido não pode ser compartilhado para lá. Né? Além disso, você precisa ter uma série de cuidados, evidentemente, para manter a prevalência da decisão humana, né, sobre o que eventualmente a máquina recomende, e você tem que avisar a corregedoria. Haverá um formulário, um rito próprio. Olha, eu juiz aqui titular da 10ª Vara, né, vou começar a usar hoje a inteligência artificial nos termos da resolução tal. Para quem saiba pelo menos quem está usando. Porque nessa mesma pesquisa em que 94% disseram ter interesse em capacitação, 47% dos servidores e magistrados disseram que já estão utilizando hoje IA, né, no judiciário. Desses 47% que estão utilizando, 83% não reconhecem, não admitem que estão utilizando. Por quê?
Por um lado, porque tem receio, porque não está regulamentado ainda, não sabe se pode, né, prefere não publicar em algum lugar que está usando. Outra, né, porque o próprio magistrado está testando, né? Você vê circulando nos grupos de WhatsApp prompts, né, para gerar ementa, prompts para gerar aquilo outro, né? E veja bem, um prompt para gerar ementa é ótima, é uma típica utilização de IA. Você tem um texto mais longo, né, que esmiuça um processo, e a ferramenta vai pegar as palavras-chave, gerar uma ementa dentro de um padrão, né, um tamanho de texto menor, e naturalmente esse é o tipo de trabalho que a IA pode fazer satisfatoriamente. Agora, avaliar as provas de um processo, avaliar a autenticidade de um testemunho, né, dado ali, proferido ali na frente do juiz, avaliar uma eventual prova documental. A prova documental, a IA pode até analisar, eventualmente, dependendo do que se trate, né? Mas uma falsidade ou algo assim, certamente exigirá alguma perícia humana. Enquanto gerar ementa é uma típica aplicação de inteligência artificial, a valoração da prova é tipicamente humana, né? E nisso, nós tivemos o cuidado de, na resolução da IA, né, estabelecer que deva ser deixado para o escrutínio do magistrado. O Assis já faz isso, né? O Assis, que eles fizeram, eles hackearam, fizeram uma indexação, por assim dizer, né, de todos os processos no tribunal. Depois chuparam um conjunto de sentenças de cada magistrado para fazer o perfil. E aí o magistrado abre o processo. O Daniel vai falar depois sobre isso, mas fundamentalmente ele vai fazer uma análise, um relatório e tal, mas não vai valorar as provas. Isso o magistrado tem que fazer. E nem vai trazer o dispositivo, ou seja, não vai dar a decisão pronta, né? Ele vai fazer um raciocínio, que o magistrado pode usar ou não, né? E, ao final, o magistrado tem que dizer como vai julgar os pedidos. O Assis pode até minutar o texto, desde que o magistrado diga, olha, o pedido A eu julgo improcedente, o B improcedente, o C procedente em parte dessa forma, né? E aí a IA pode minutar o texto. O Galileu, do TRT4, tem uma excelente abordagem sobre o uso de precedentes qualificados, né, que permitem, ao identificar o assunto do processo, traz aqui à tua direita uma coluna com vários acórdãos né, julgados relevantes e que sejam ou atuais, né, mais recentes, etc. E o magistrado vai clicar ali com a possibilidade de incorporar aquilo à sua decisão. Existem outras funcionalidades que essa eu não vi ninguém fazendo ainda, mas certamente depois da manhã vai aparecer, que é a IA alertar o magistrado que ele está julgando contrariamente ao entendimento do tribunal, né, ou da turma, ou do Tribunal Superior, né? Isso é algo perfeitamente possível, né? A partir da jurisprudência que eu tenho, eu firmo um entendimento acerca de juros ou acerca de responsabilidade solidária, né? E naquele caso concreto, o magistrado entende diferente. O sistema vai avisá-lo. Olha, seu juiz, esse entendimento seu aqui é diferente do que sua turma adota. E o magistrado, mas eu quero, ainda assim, eu quero errar sozinho. Então, vamos adiante. Ele continuará com esse direito de errar sozinho, ou não, se no caso concreto for mesmo o caso de divergir da jurisprudência dominante, que divirja, né? Mas se a ferramenta alertar o juiz, ele certamente errará menos, né? Ou pelo menos ele terá um alerta ou uma forma de ser advertido a tempo. O que nós pensamos, portanto, na resolução é que a IA seja implementada nos tribunais realmente como recurso à disposição do magistrado. Vai ser um recurso espetacular. Quanto tempo, Fred, nós perdemos nosso trabalho para ir buscar uma citação de um determinado acordo, ou então doutrina, quando quer citar doutrina, aí vai buscar lá o livro eu ia citar o Santo Bandeira de Mello, mas eu ia dizer que estava puxando sardinha, não é isso? Você vai buscar o livro do Gilmar, do Alexandre de Moraes, e até achar aquela passagem, transcrever depois. Gente, é um tempo que se perde, louco. Quando a IA pode trazer isso para você
um estalar de dedos. Você pode, inclusive, indicar a ela, não, eu quero uma jurisprudência sobre isso aqui do TSE, mas não da Carmen Lúcia, ou do Toffoli, ou ainda do Benedito, quando lá esteve. Né? E o sistema vai poder reconhecer isso e encontrar aquela jurisprudência, aquele acórdão relativo ao caso daquela autoria e trazer isso para o magistrado com muito mais celeridade. O que eu enxergo no uso da IA é principalmente isso, dar ao magistrado condição de recuperação de informação, né, com celeridade e elaboração de minutas, né, em consonância com a jurisprudência nacional, mas sempre mantendo para o juiz, né, a decisão definitiva. Além disso, e estamos aqui falando do mérito das decisões judiciais, já vou concluir que eu sei que meu tempo já está se esgotando, uma série de recursos de IA podem ser utilizados na forma de uso do software. Algum tempo atrás, vocês devem lembrar, se fazia sentença ditando. O ministro Marco Aurélio Mello dizia que gostava de fazer assim, né? Ele oralmente ele gravava às vezes, né, com um gravadorzinho e ia ditando, ia falando a sentença. Hoje nós não conseguimos produzir assim, geralmente, né? Temos que digitar e naturalmente algumas pessoas perdem velocidade com isso. Não há mais necessidade, já temos condições de colocar no PJE, por exemplo, um recurso, um microfonezinho que o magistrado dê comandos de voz para o sistema. Por que ele precisa fazer necessariamente em texto, se hoje em dia o computador já entende a voz e transforma em texto? Então, o magistrado folheando ali, folheando virtualmente, né, o processo, ele diz aqui, faça os atos conclusos, ou então ouça-se o Ministério Público, ou então intime-se a parte contrária, ou ainda, enfim, ele pode apertar um botãozinho e digitar a decisão, né? E ela já ser reconhecida pelo padrão vocal do magistrado e aquilo já sair como uma decisão judicial daqui para frente. Então, são métodos de trabalho que podem ser profundamente impactados pela IA. Né? Você ganha muito mais velocidade. Hoje em dia, você consegue assinar decisão já pelo celular, né? Nos aplicativos. A revisão ainda é mais complicada, mas não há nenhuma dificuldade em incorporar o uso da voz, né, na inteligência, no processo judicial por meio de inteligência artificial. Já temos gerado atas, né, de audiência, por meio de aplicativos como o Teams, por exemplo, da Microsoft. Né? Mas o desenvolvimento de aplicações direcionadas, né, para o judiciário, que utilizem, inclusive, o vocabulário, né, do judiciário, por exemplo, entender que excelentíssimo juiz não é esse lentíssimo juiz, né? Eu já vi, tá? Eu já vi transcrição desse tipo, né? De sair, o advogado falou excelentíssimo juiz e transcreveram excelentíssimo juiz, que podia até ser verdade no caso concreto, né? Mas eu não sei se era a intenção do advogado. Enfim, esse tipo de ajuste fino, né? Do fine tuning da ferramenta de IA que já existe disponível no mercado hoje para o judiciário, é um trabalho que os tribunais vão fazer naturalmente. Isso vai chegar nos próximos anos, e o que temos como expectativa é que essa resolução que estamos entregando, né, o CNJ vai debruçar sobre ela em fevereiro, seja um paradigma para permitir que os tribunais evoluam. Nós atendemos, meu caríssimo presidente Keppen, 80% ou 90% que o CONCEPRE pediu. O CONCEPRE está se reunindo hoje também lá em Goiás, a reunião dos colégios de presidente do TJ, e fizeram um longo documento com mais de 100 páginas, né, discutindo a primeira minuta que foi aberta a consulta pública. Né, e nós conseguimos, eu acho, atender quase todas as preocupações que lá estavam. Eu vim aqui no Paraná me reunir, né, com o Keppen, com Fogaça, cadê o Vegão? Cadê? Eu sei que estavam por aqui. Né, nos reunimos para discutir um pouco as preocupações e com outros presidentes do TJ também, para discutir. Fui lá no Rio de Janeiro, né, conversei também com o presidente Fernando em São Paulo, para entender o que os tribunais precisavam. E, em cima disso, né, entregar uma regulamentação que atenda a essa expectativa de utilizar a IA de forma responsável, mas sem abrir mão da qualidade da jurisdição. Espero que o texto atenda essas premissas, né? Está aberta a discussão, então quem quiser eventualmente estará público o texto, né, e fazer sugestões ainda dá tempo, né, em fevereiro a gente deve levar a votação a ver no que é que isso vai dar. Obrigado pela atenção. Obrigada, conselheiro.
A elaboração desse texto da resolução, ela foi realmente um desafio e preciso reconhecer e tornar público de que a condução do conselheiro Bandeira foi primordial para que se chegasse a um consenso. Porque, de fato, foram mais de 30 pessoas com algumas posições diversas. Ali estavam presentes magistrados, servidores de área de tecnologia, como era o meu caso, advogados, membros do Ministério Público, de tal maneira que cada um de nós estava ali com algumas aspirações. E, de fato, ter conseguido chegar a uma redação de consenso se deveu muito à sua condição. E nós já lhe dissemos isso, torno público mais uma vez sobre essa realidade. Meu papel, assim, pessoalmente, quando fui a esse grupo, foi tentar trazer ao CNJ aquela discussão que nós nos tribunais fazemos. Hoje eu estou no Supremo, mas eu tenho mais de 20 anos em tribunais, em tribunal, né, no TRT da 4ª Região, minha origem, em que nós até tínhamos alguma boa vontade para cumprir regramentos do CNJ, no entanto, eles tinham uma redação tão complexa e tinham tanta burocracia e tantas exigências que muitas das vezes isso não era possível. E aí a transformação nos atropela. A transformação digital é algo que vem e se impõe, e as áreas de tecnologia são, então, cobradas dos seus presidentes, dos seus gestores, para que entreguem resultado, porque, ao fim, nós sabemos que hoje o que pode ajudar efetivamente a transformar e acelerar a prestação da jurisdição é a tecnologia, e os tribunais acabam fazendo e desenvolvendo as suas soluções sem que consigam cumprir algum tipo de regramento. E esse foi um desafio, e penso que nós conseguimos chegar numa redação interessante. Até ontem conversávamos, né, e o Daniel, e a gente brincou, né? Ô, Daniel, por que não está lá na PDPJ ou Assis, né? Por que ainda não está? Não, que a gente não tem como fazer isso, porque a regulamentação vigente, ela não é compatível com o que a gente faz hoje. E, de fato, ela não é, porque hoje nós usamos grandes modelos de linguagem, a gente não vai depositar o GPT, ou o Gemini, ou o Claude no CNJ. Então, isso não era possível. Aí nós brincamos com ele que ele precisa ler a nova regulamentação, que ainda não está vigente, mas tentamos endereçar todas essas questões. Porque realmente é uma outra realidade, né? Diferente do que nós vivíamos no passado, onde aqueles usuários, sejam servidores ou magistrados, que apareciam no tribunal com uma solução que não era desenvolvida ou não era de conhecimento da área de tecnologia, isso gerava uma crise institucional, né? Até tem um nome para isso, a gente chamava de Shadow IT. Então, era alguém que trazia uma ferramenta de fora, instalava, e isso era uma preocupação e segue sendo, porque todo o resto do mundo tecnológico segue existindo, eu tenho dito isso, né? Inteligência artificial não é a solução para todos os problemas, ela é uma tecnologia exponencial, nova, mas ela vai trazer melhor benefício quando ela for utilizada dentro de uma integração com outras tecnologias, que foi o que o desembargador Pedro, inclusive, referiu. Né? Que bom que a gente chegue num momento em que, naturalmente, dentro dos sistemas judiciais, a gente consiga fazer uso dessas tecnologias. O que veio de diferente agora foi que o uso dessas ferramentas de inteligência artificial generativa pelos magistrados e pelos servidores, ela está completamente à margem de qualquer tipo de controle que a área de tecnologia ou que mesmo uma área de governança do tribunal consiga fazer, porque, bom, é isso. Assim como um assistente minuta uma decisão e não está lá escrito que foi feita com o auxílio do servidor fulano, se o magistrado não trouxer isso, não trouxer essa demanda, esse interesse em utilizar, isso vai acontecer naturalmente, porque é da evolução tecnológica, e na verdade, nós vamos, então, ser atropelados pelo lado, talvez, negativo disso. E é o que nós precisamos impedir. Acho que fizemos um bom trabalho, vamos ver como é que vai se dar lá no plenário. Eu vou passar a palavra agora para o juiz Rodrigo Trindade. O juiz Rodrigo é do meu tribunal de origem, até o ministro Barroso brinca comigo, que são os meus protegidos. Não poderia deixar de ser dessa forma, né? Eu trabalhei 23 anos no TRT da 4ª Região. O juiz Rodrigo é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, inclusive me disse que atuou aqui, né, juiz Rodrigo? É juiz do trabalho no TRT do Rio Grande do Sul, é coordenador do Laboratório de Inovação do TRT-RS, chama Linova, é coordenador do Centro de Inteligência do TRT da 4ª Região, é professor universitário e autor de diversos livros jurídicos. Eu passo a palavra, então, juiz Rodrigo, para compartilhar conosco um pouco da experiência lá do TRT. Ok. Ok, obrigado e muito bom dia a todas e todos.
E quero primeiro fazer os cumprimentos à pessoa do desembargador presidente Kepler pelo gentil convite e oportunidade de retornar para o estado em que eu iniciei a magistratura, com muito orgulho. Me considero um pouco paranaense, porque passei ótimos anos aqui atuando como juiz, inclusive aqui na região de Foz do Iguaçu. E faço cumprimento também a todos os membros dessa luxuosa mesa composta aqui. Estou acompanhado de gigantes do desenvolvimento de tecnologia do Poder Judiciário brasileiro. São pessoas que vão ser lembradas daqui a alguns anos como os precursores, as pessoas que trilharam caminhos que vão ser deixados para as próximas gerações. Se nós estivéssemos fazendo esse evento de tecnologia há 5 anos atrás, a expressão inteligência artificial generativa ia soar algo como teletransporte ou algum outro tema de ficção científica. Se nós fizéssemos esse evento há 1 ano e meio atrás, nós estaríamos tratando sobre a possibilidade de uso de inteligência artificial no Poder Judiciário e conveniência de uso, se tinha espaço, se tinha encaixe. Mas como nós estamos fazendo 1 ano e meio depois, em 2025, não nos cabe mais falar se é conveniente ou não, se vai ser utilizado ou não, ou quando vai ser utilizado. O tema agora é definir quais são os critérios de uso, como vai ser utilizado, qual é o escopo de utilização da inteligência artificial. Ontem eu fiz aniversário não de magistratura, aniversário de formado na Faculdade de Direito, me formei na PUC do Rio Grande do Sul, e nesses momentos a gente começa a fazer a retrospectiva do nosso trabalho até hoje. Antes de ser juiz, eu fui servidor do Poder Judiciário. Antes de servidor do Poder Judiciário, fui estagiário de Direito. Ou seja, eu passei por tudo, só não fui ainda terceirizado do Poder Judiciário, mas do jeito que as coisas estão se encaminhando, já não duvido de mais nada que isso possa acontecer. Então, eu estou mais ou menos há 30 anos fazendo o mesmo trabalho de minuta de sentenças e acórdãos. E aí eu comecei a perceber que faz mais ou menos 30 anos que o nosso modo de produção de sentenças e acórdãos é praticamente o mesmo. Nós que atuamos na atividade fim do judiciário, possivelmente nós somos a profissão que menos mudou nos últimos 30 anos, porque os modos de pesquisa de subsídios para a produção de sentenças e acórdãos praticamente não teve nenhuma alteração. A gente guardava em pastas quando eu era estagiário, quando eu vim ser juiz no Paraná eram disquetes, depois nós passamos a pendrives, HDs móveis, mas as formas de pesquisa são basicamente as mesmas. Eu acho que o que tem realmente de grande alteração é que a gente agora guarda na nuvem, sabe-se lá onde está a nuvem, torcendo para que ela não se liquefaça e a gente perca os nossos modelos de sentenças e de acórdãos. Então, para a produção da nossa sentença, a gente tem que passar por um trajeto de pesquisa nos nossos textos de gabinete, em precedentes qualificados, em pesquisas de jurisprudência. Esse é o nosso trajeto há 30 anos para fazer sentenças, para fazer acórdãos, um trabalho extremamente burocrático, repetitivo e com pouquíssima atividade intelectual nessa parte da produção das sentenças e dos acórdãos nas pesquisas. E é muito estranho isso porque nos últimos 30 anos, aliás, menos, nos últimos 20 anos, 25 anos, nós passamos por um processo de consolidação nas ferramentas, nessa extensão cibernética do nosso corpo, que quem não tem um smartphone, quem não está ligado na internet, provavelmente tem mandado de prisão, está na rua, está um mandado, está foragido, né? Não quer ser localizado. Então, é muito estranho a gente continuar com esses mesmos procedimentos antigos. E é por isso que o Poder Judiciário, nos últimos anos, vem se dedicando, principalmente nos seus laboratórios de inovação, a fazer diversas pesquisas para busca de ferramentas de inteligência artificial, diversas ferramentas, diversos instrumentos para criação de instrumentos, de ferramentas que possam melhorar e possam deixar nossa prática de atividade fim mais produtiva, menos repetitiva, menos burocrática e mais inteligente. E a grande ferramenta da nossa era é a inteligência artificial. Já foi dito aqui que cada era tem as suas
ferramentas disruptivas são as chamadas TPGs, as tecnologias de processamento geral, as tecnologias de escopo geral, as TPGs, General Purpose Technologies. A primeira, o Mustafa Suleyman escreveu um livro definitivo sobre se chama Nova Onda, que trata sobre a emergência das inteligências artificiais. Ele relembra quais foram essas ferramentas disruptivas. A primeira delas foi o machado de pedra. Milhões de anos depois, a descoberta do fogo. Milhões de anos, aliás, o machado de pedra veio antes da humanidade. O machado de pedra era utilizado pelo Homo habilis há 300 milhões de anos e o Homo erectus só pisou a superfície do planeta há 3 milhões de anos atrás. Então, as ferramentas são anteriores ao próprio Homo sapiens. Depois nós tivemos a domesticação da agricultura, a domesticação dos animais e, finalmente, começamos a ingressar na era tecnológica. Até então, a medida das ferramentas disruptivas, as tecnologias gerais, eram medidas em milhões de anos ou milhares de anos. A partir das revoluções tecnológicas, a velocidade passou a ser medida em décadas, passou a ser medida em anos. O ministro Barroso gosta muito de citar uma estatística que eu acho espetacular, quando ele diz que o telefone celular, demorou 16 anos para atingir 100 milhões de usuários. A internet civil demorou 7 anos para atingir 100 milhões de usuários. O ChatGPT 3 demorou 2 meses para atingir 100 milhões de usuários. O ChatGPT 4 não tem estatística oficial, mas se diz que deve ter demorado menos de uma semana para atingir 100 milhões de usuários. Então, as tecnologias de propósito geral, elas sempre existiram na humanidade, mas nunca houve uma integração tão rápida de uma tecnologia de propósito geral como é a inteligência artificial. As tecnologias de propósito geral, elas têm a característica, em primeiro lugar, elas são gerais, elas atuam em diversos processos e, em segundo lugar, elas extinguem as tecnologias anteriores. E essa tecnologia de propósito geral que nós temos hoje, que é a mais importante, talvez, da história da humanidade, quem diz isso é o Yuval Noah Harari, que escreveu o Nexus, e ele diz que essa talvez seja a tecnologia mais importante da humanidade, porque é a primeira vez que a informação, o conhecimento não é produzido por humanos. Por isso que ele diz que inteligência artificial devia ser conhecida como inteligência alienígena, porque ela é produzida por não humanos, por máquinas. E os brasileiros, nós utilizamos muito inteligência artificial. Está ali o nosso ranking, nós estamos em quinto lugar de utilização do ChatGPT, que é a inteligência artificial hoje mais importante. A velocidade realmente é impressionante. É só nos imaginarmos que em 1946, o CEO da IBM, em 1946, disse que provavelmente não existiria no planeta inteiro necessidade de mais do que 5 computadores. Hoje nós temos, a gente sabe, o conceito de computador é um conceito cada vez mais fluido, mas pelo menos os PCs, os computadores pessoais, nós estamos na casa do bilhão de computadores. Em 1953, uma empresa americana começou a produzir transistores, que é outra tecnologia geral disruptiva. Os transistores, naquela época, custavam $150 e era só uma única empresa que produzia. E elas foram produzidas por um escopo muito específico e muito destrutivo, para guiar o Minuteman, o míssil balístico intercontinental que prometia destruir a União Soviética e o resto da humanidade por tabela. $150. Hoje nós produzimos bilhões de transistores a um custo de décimos de centavo de dólares. E última estatística, que eu gosto muito de estatística, em 1969, a missão Apollo 12 precisou fazer o cálculo da trajetória do foguete Saturno para que conseguisse chegar na Lua e retornar à Terra. O cálculo que foi produzido por computadores que ocupavam uma sala inteira da NASA e tinham capacidade de processamento que era uma fração da capacidade de processamento do mais simples dos telefones celulares que nós temos hoje. Então, esse é um ambiente muito rápido de desenvolvimento que nós temos com as internets e principalmente com as IAs generativas. Como imaginar que isso não chegaria no Poder Judiciário? Essa pesquisa que já foi citada aqui, a pesquisa
do CNJ conta que mais do CNJ, né? Mais de 80% dos magistrados utiliza as IAs generativas. É interessante que mais de 80% utiliza IAs generativas, 93% de 47%, está coberto o número ali. Mais de 90% não informa que utiliza. E mais de 90% diz que demanda treinamento. Tem alguma coisa errada aqui. É muita gente utilizando, sem definição clara do escopo e sem o letramento, sem a formação correta para ser utilizado. Bom, dá para colocar som aqui? By people? No, it wasn't. What we did was we designed the learning algorithm. That's a bit like designing the principle of evolution. But when this learning algorithm then interacts with data, it produces complicated neural networks that are good at doing things, but we don't really understand exactly how they do those things. I can't see a path that guarantees safety. We're entering a period of great uncertainty where we're dealing with things we've never dealt with before. And normally the first time you deal with something totally novel, you get it wrong. And we can't afford to get it wrong with these things. Esse senhor está dizendo que ele tem muito medo de uso das IAs generativas, das LLMs. Quanto a isso não me espanta, porque todo mundo que tem certo desconhecimento do que são as IAs generativas tendem a ter receio da utilização. O problema é que esse senhor é o inventor das LLMs e ele ganhou, em 2024, o Prêmio Nobel de Física pelo seu trabalho de treinamento profundo das máquinas. Esse é Geoffrey Hinton, é um britânico, professor da Universidade de Toronto, no Canadá, e foi o vencedor do Prêmio Nobel de 2024. Ele, que inventou a LLM, está dizendo que não sabe exatamente como ela funciona. Aí eu começo a ter certa preocupação lastreada pelo uso inapropriado, nas situações de uso inapropriado e de uso inseguro das LLMs. Bom, a gente costuma, às vezes, brincar e ter temores quase infantilizados sobre o uso dessas ferramentas, principalmente na ideia que foi muito trazida pelo cinema de que os robôs dominariam o planeta e os robôs e as inteligências artificiais tomariam conta e tutelariam a humanidade. Pode dar play, por favor? The world. I'm getting ahead of it. If robots are going to take over the world, I'm being nice to all my electronics right now. Just in case. It doesn't cost you anything. Might save your life one day. Because most people are jerks too. We see it all the time. They throw their phones around, leaving a 5% charge all day. Like, my little sister was having a birthday recently. One of the girls ran up, asked Alexa to play her a song. She goes, "Thank you, Alexa." One of the moms swoops in and goes, "Oh, honey, you don't need to thank Alexa. She's not a real person." So, you're going to regret that. That's not going to age very well. I wouldn't phrase it like that. I'm being nice to all of them, dude. I'm saying please and thank you to Siri. I'm asking ChatGPT if they need anything written for them. I'm making sure my USB stick's going the right way on the first try. That's called consent, okay? That's what that is. I don't say. Ok, deu para ter uma ideia de que isso é muito tratado pelos humoristas e faz parte da mitologia de que a Skynet vai tomar conta da humanidade e as inteligências artificiais vão passar a tutelar. Mas o grande risco da utilização indevida das inteligências artificiais é outro. E eu prometo que esse é o último vídeo. Bom, você consegue identificar quem é essa pessoa? É o filósofo da nossa geração. Cada geração tem um filósofo pop. Alguns anos era o Bauman, agora é Yuval Harari. Yuval Harari escreveu livros muito interessantes alertando sobre os riscos da utilização das inteligências artificiais. E não é o domínio da IA, domínio físico do corpo humano pelas inteligências artificiais, mas é a dependência excessiva gerada pelo desconhecimento de como ela funciona. E esse é um risco que eu acho que é importante que a gente trate e conheça melhor. Bom,
Pode passar, não precisa passar, pode seguir, tá? Tá? Eu vou passando por aqui. O principal dos riscos, é muito bom a gente aqui sermos todos especialistas, que a gente não precisa explicar o que são os vieses e as alucinações das máquinas, das IAs generativas. Mas esse é um problema cada vez mais comum no nosso dia a dia jurídico. Tem uma reportagem muito interessante, saiu há pouco tempo, de um professor de uma universidade da Ivy League americana, que estava preparando um seminário de Direito, na Faculdade de Direito, e utilizou uma IA generativa para fazer a pesquisa do currículo, esse currículo que Natasha, como ela nos apresentou aqui. Então, utilizou a IA generativa para buscar o currículo de um professor que estava vindo de uma outra universidade da Ivy League, também dos Estados Unidos, nordeste dos Estados Unidos. E aí colocou o nome dele, as primeiras informações foram muito corretas, e o último parágrafo dizia que esse professor estava sendo processado por assédio sexual. Ele perguntou para a IA generativa qual era o processo. Ela deu um número do processo, perguntou qual era o caso, e explicou que ele estava sendo processado por assédio sexual por uma ex-aluna, e ela ainda explicou onde teria ocorrido o assédio sexual. Nesse mesmo momento, o professor ligou para o colega e falou, olha, tia... Não, o tia ele não falou. Olha, professor, não vou conseguir lhe trazer para fazer o seminário em razão daquele processo. Ele perguntou, qual processo? O processo da fulana, da moça. E ele perguntou, que fulana? Imagino que deve ter pensado canalha, não lembro o nome da assediada. Né? E ele falou, não, a moça do assédio sexual, mas não tem assédio sexual nenhum. Ele disse, não, tem, está aqui o número do processo. Enviou o número do processo, ele entrou no site do tribunal, viu que o processo não existia, o nome da moça não existia, nunca ocorrera o assédio sexual. É isso que as IAs generativas fazem, elas tratam com probabilidades, e a generativa é um bom nome para estatística. Ela trabalha com estatística e dá as probabilidades. Eu fiquei assustado com isso, professor, porque eu sou professor há 25 anos. Isso significa que há uma estatística de que os professores assediem seus alunos. Alguém está assediando no meu lugar, porque eu garanto que eu nunca assediei e não pretendo assediar nenhuma aluna. Bom, e o CNJ já se preocupa com isso, mas temos um problema que me parece que é mais grave, que é a tendência ampliada de alucinações nos temas jurídicos. Esse é um estudo da Universidade de Stanford, uma das mais importantes universidades dos Estados Unidos, e ela percebeu que há uma tendência ampliada de alucinações nos temas jurídicos, nos principais IAs generativas, ChatGPT, Llama, Palm 2, e é um percentual muito alto, de 69% a 88% das perguntas dentro das IAs generativas privadas geram algum tipo de alucinação. Um outro tema interessante desse estudo de Stanford é que ocorre o que eles chamam ali de monocultura jurídica, a tendência de que as IAs generativas, quando perguntadas sobre jurisprudências ou outros temas de fontes jurídicas, elas tendem a privilegiar respostas de tribunais mais importantes ou visualizados como mais importantes, aqui a pesquisa especificamente para o sistema judicial federal americano. Ainda não temos um documento definitivo no Brasil de orientação. Vamos ter em breve, graças ao trabalho espetacular do conselheiro Bandeira de Mello, que vem realizando esse serviço e vai fazer a atualização da resolução do CNJ. Mas temos documentos importantes no direito comparado. No Reino Unido, nós temos uma orientação geral de contenção de uso de IAs generativas pelo Judiciário do Reino Unido, enquanto não existir as ferramentas produzidas internamente dentro do Judiciário. A União Europeia também possui uma orientação parecida quanto a isso. É aí que entra a necessidade de definição de escopos um pouco mais limitados para definição do escopo das IAs generativas, das ferramentas que utilizam IAs generativas. Nós temos exemplos excelentes de uso dessas IAs dentro do Judiciário brasileiro. Supremo Tribunal Federal, com um trabalho espetacular de Natasha, conseguiu produzir o Maria, conseguiu produzir o Vitória,
Rafa, que são ferramentas espetaculares. O STJ teve a oportunidade de produzir o Atos, uma ferramenta de clusterização de processos, de formação de pilhas. O Tribunal do Rio de Janeiro, com Daniel, produziu espetacular ferramenta Assis, que é excelente. Diversos tribunais têm produzido excelentes ferramentas e o Tribunal da Quarta Região, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região do Rio Grande do Sul, vem produzindo o Galileu. Nós vamos falar sobre ele agora à tarde, mas, por enquanto, me cabe só dar um pequeno spoiler, uma ferramenta de inteligência artificial que produz, a partir da geração, é uma IA generativa, algumas tarefas de produção de sentença, principalmente relacionadas aos relatórios, divisão em tópicos, divisão em nominação, sumarização e apresentação de subsídios para a produção de sentenças, mas a partir de um banco de dados fechado e controlado e, portanto, com impossibilidade de alucinações. E sempre com validação humana, com garantia de revisão humana, seguindo ainda a redação da Resolução 332. Último tema a ser tratado, a importância de que essas ferramentas sejam produzidas com rigor científico. Ferramentas de IA generativas, que são tecnologias disruptivas e que podem causar muitos danos para os processos individuais e também para a legitimidade do Poder Judiciário, elas precisam ser produzidas com rigor científico. Precisam ser produzidas com escopo definido, com grupos negociais, com equipes de trabalho bem concatenadas com as equipes técnicas, e é isso que nós temos produzido. Cada ferramenta de IA generativa que nós produzimos lá no nosso laboratório, ela passa por longos pilotos, por prototipagem, por teste, por avaliações sem identificação de nomes, em processos reais, para que as avaliações sejam as mais completas possíveis. Bom, o Galileu é uma dessas ferramentas, foi produzida pelo TRT da Quarta Região, gentilmente o Dr. Bandeira de Mello fez essa referência a ela e vem sendo utilizada com bastante sucesso dentro da nossa região. Já terminamos o segundo piloto e a avaliação foi excelente. Nossos principais desenvolvedores, sempre preciso fazer referência a eles, são as pessoas mais importantes na produção dessas ferramentas, são os desenvolvedores dentro dos laboratórios. Enfim, o grande objetivo das ferramentas de IA generativa, elas precisam ser direcionadas para a redução dos trabalhos burocráticos, trabalhos repetitivos. Parece que se nós conseguirmos nos manter focados dentro pelo menos inicialmente, dentro desse escopo, vamos ter possibilidade de desenvolver ferramentas úteis e cada vez mais aprimoradas. O grande dilema hoje da introdução de IAs generativas no judiciário não é um dilema técnico, porque as tecnologias estão aí, elas podem ser com relativa facilidade adaptadas para o uso do judiciário. O grande dilema não é técnico, o grande dilema é a definição ética de como utilizar, em que situações utilizar. E é para isso que servem eventos como esse. Mais uma vez, parabéns, desembargador, pela organização e agradeço também a atenção presumida de todos. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou passar a palavra de imediato, em razão do adiantado da hora, para o colega Daniel de Lima Raab. Eu digo que o Daniel é o secretário de TI que chegou para dar uma agitada nos tribunais. Ele tem um perfil que eu admiro, que é de realmente chegar e querer transformar com mais agilidade. Nós temos tecnologia à disposição, nós temos milhares de técnicos, de desenvolvedores, as nossas equipes de TI do Poder Judiciário são grandes, são capacitadas. Então, nós temos mão de obra qualificada, nós temos tecnologia e nós temos agora uma tecnologia emergente com magistrados que efetivamente têm se envolvido nos projetos para fazer soluções reais e efetivas para os tribunais. O Daniel é uma pessoa que chegou lá no Tribunal do Rio, percebeu isso e rapidamente se organizou para trazer IA generativa para a utilização efetiva dentro do tribunal e já com essa visão também da integração
com os sistemas judiciais, né? Lá no STF, como foi referido, nós fizemos recentemente a Maria, né, que na verdade é um conjunto de agentes de IA que está integrada dentro do sistema judicial na expectativa de uma experiência do usuário mais tranquila, até porque nós sabemos que nem todos os magistrados, nem todos os servidores, tampouco todos os ministros, vão ter essa disponibilidade de realmente querer aprender exatamente como a coisa acontece, como a mágica acontece. Então, se nós conseguimos levar isso para a utilização de uma maneira mais natural, a gente vai levar a tecnologia para muito mais pessoas, né, vai fazer com que efetivamente a tecnologia alcance aqueles que podem fazer uso dela para transformar e agregar valor no seu trabalho. Mas o Daniel, então, ele é secretário-geral de Tecnologia do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também ex-aluno da Escola da Magistratura do Estado do Rio, possui MBA em Transformação Digital pela PUC-Rio. É servidor público desde 2004, acumulou uma vasta experiência em diferentes funções estratégicas no setor público, incluindo cargos de secretário de Tecnologia e Comunicações do Ministério Público do Estado do Rio, chefe do gabinete da vice-presidência do TJ do Rio de Janeiro, assessor executivo da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio e diretor de normatização da Corregedoria-Geral de Justiça do TJ também Rio de Janeiro. Como educador, ele atua como professor e palestrante em instituições como a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a Escola de Administração Judiciária do TJ Rio e a Escola de Governo do Ministério Público do Rio de Janeiro. Suas áreas de especialização incluem inteligência artificial, gestão, sistemas de processos eletrônicos, compliance, Lei Geral de Proteção de Dados, ferramentas de produtividade e transformação digital. Daniel, com você. Muito obrigado, Natasha. Bom dia a todos. Cumprimentos presentes na pessoa do desembargador presidente Luiz Keppen e também dos meus amigos Rafael e Leonardo, aqui do TJ do Paraná, a quem eu parabenizo pela organização desse grande evento. É por meio de iniciativas como as de hoje que nós vamos gradativamente desconstruir os encastelamentos em tecnologia que todo tribunal inequivocamente faz ao longo da história e vamos poder compartilhar conhecimentos para prevenir reinvenções de rodas e grande desperdício de recursos. Isso é uma figura que nos persegue há tanto tempo em nossos tribunais. Conselheiro, sem dar spoiler, mas a sua encomenda que o senhor fez informalmente, o senhor sequer sabia, que é a correlação de qualquer petição ou processo a um precedente qualificado, seja ele um paradigma afetado, súmula vinculante, IRDR, tema e tese, seja de Brasília ou do próprio tribunal, está previsto para julho. Tá? Então, estou dando aí o primeiro spoiler. Tá, e peço licença para falar aqui de pé, porque, para total desespero da minha equipe técnica, eu gosto sempre de mostrar o projeto em produção. Assim a gente pode ter uma impressão melhor de que eu não estou enrolando os senhores. Não é verdade? Para quem já assistiu, eu trago novidades e assim não ficarão entediados. Muitos aqui já me conhecem de outros eventos tais quais, então tem aqui já uma pitada de novidade. Vou procurar fazer alguns ganchos nas falas que me precederam, mas falarei na velocidade de 1,5 do WhatsApp para respeitar o tempo do seu almoço e também porque o conteúdo é vasto e extenso. Então, foram tocados em diversos conceitos muito importantes no uso da IA. A opacidade, foi referida agora pelo Dr. Rodrigo, ou seja, e também a monocultura, a gente não, quanto mais complexo o LLM, menos a gente consegue explicar como ele funciona. É por isso que o autor que ganhou o prêmio Nobel tem medo. Quanto mais sofisticado, menos se explica. Ninguém sabe o que acontece debaixo do capô do GPT, nem mesmo a OpenAI. Esse conceito de opacidade, ele vai ao encontro do conceito de transparência, né, tão caro para o judiciário e precisa ainda de uma grande reflexão sobre como será tratado. A monocultura, né, o reaproveitamento da própria solução de IA para gerar a próxima solução de IA, como isso vai ser trabalhado e o seu uso ético e responsável são pilares estruturantes realmente de como isso será tratado no futuro. Certo é que as coisas estão mudando e, assim como o desembargador Pedro falou, ele usou o termo demodé para competência territorial, isso é verdade. Nós estamos hoje em 25, trabalhando como se estivéssemos lendo Kiovenda há 90 anos atrás. O processo não é fim em si mesmo, o processo é meio. Temos
até na esfera imobiliária, cartórios cheios de prateleiras vazias e mesas com 1 ou 2 servidores, sendo que o trabalho está todo virtual. Então, a relativização física e a relativização jurídico-tecnológica desses conceitos, acredito que vai imprimir muitas páginas de estudos, literatura e jurisprudência no próximo ciclo. Faço aqui, antes de começar, um agradecimento ao desembargador Marcos Schutt, presidente do Comitê de Governança de Tecnologia do TJRJ, presidente do Comitê de Proteção de Dados Pessoais do TJRJ e presidente do Comitê de Segurança da Informação, que capitaneia a nossa cibersegurança lá no Tribunal de Justiça. Para minha farta alegria, ele é presidente dos 3, então facilita muito o relacionamento e o impulsionamento das pautas. Desembargador Schutt, que sempre patrocina e acredita nas nossas ideias, nem sempre convencionais. Durante a fala anterior, eu tive uma ideia que eu acabei abrindo aqui rapidamente. Isso é o Hype Cycle da IA de 24, acho que é de novembro. Tá? Para quem não conhece o conceito, Hype Cycle é o ciclo de vida de qualquer tecnologia que nasce. Tá? E eu vou fazer aqui uma tradução livre, porque eu peguei muito na corrida, acabei pegando em inglês. Toda tecnologia que nasce tem aqui o gatilho da inovação, onde é dada a largada e ela vai subindo, subindo, subindo para o pico das expectativas infladas, onde as pessoas ainda muito esperam sem saber o que dali virá. E aqui nós temos o Vale da Desilusão, que segue naturalmente o pico das expectativas infladas. Depois a gente tem a ladeira do iluminismo ou do ganho de consciência e vamos chegar no platô da produtividade. Deixa eu catar onde nós estamos. Estamos aqui, ó, IA generativa. Então vejam que já começa a ter bastante gente decepcionada, né? As expectativas explodiram, mas estamos vendo que nem sempre é bem assim. Então, isso é muito importante, até para contextualizar, quanto mais iniciativas, mais decepções. É o mesmo número de pessoas, o mesmo orçamento pulverizado em diferentes raias de produção. É imprescindível que trabalhemos juntos para iniciativas coerentes que contribuam e agreguem valor a todo o sistema de justiça. Vamos lá agora já para o Assis. Vou seguir na mão aqui porque não consegui seguir no cursor. Qual o contexto atual? A IA generativa é uma realidade absoluta na advocacia. Os próprios números trazidos aí pelo conselheiro Bandeira mostram que a IA generativa é uma realidade praticamente absoluta na própria jurisdição, assim como nas funções essenciais da Justiça, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria. Já acredito que essas estatísticas se replicam em qualquer uma dessas esferas. As ferramentas privadas são usadas até hoje de forma bastante flexível, livre, criativa, não regulamentada pelos magistrados e servidores esses que estão cada vez em menor número, seja pela diminuição do número de concursos. Rio de Janeiro, por exemplo, está em regime de recuperação fiscal já há um bom tempo, isso limita a nossa capacidade de fazer novos concursos, seja por aposentadorias, aprovações para outros concursos e até migração para o mercado privado na TI, isso é um mal constante. Aumento do número de processos novos. Justiça em número, CNJ 23, referência 22. Eram 70 milhões de processos, conselheiro, salvo engano. 24, referência 23, pulamos para 87. A litigiosidade não para de crescer, os funcionários caem e o volume aumenta. Nesse contexto, ou seja, para resolver esse problema, todos sabemos que uma solução que nasce sem ter um problema para resolver está fadada ao insucesso. A gente teve um problema e foi para isso que o Assis nasceu. O nome dele é esse, não em referência a nenhum escritor, mas para a cada clique no ícone que vai abrir a ferramenta, o usuário estar consciente de que ele é uma ferramenta assistente. Ele é uma ferramenta de apoio à jurisdição e não da jurisdição em si. O produto é assistente de GenAI, faz minutas e relatórios de decisões, de sentenças, do que quer que seja, e também responde a perguntas sobre o processo. A gente está rodando atualmente 2 camadas de processamento no 4 Omni, que é a versão mais atual do GPT. Eu vou passar bem
panoramicamente, por esse contexto, depois quem quiser fica à disposição por conta da hora. Ele já está integrado com o PJE nuvem para nuvem. O PJE roda na AWS no Rio de Janeiro, o Assis roda na Azure. Então, o download, upload não é uma realidade aqui, ele já puxa direto toda a árvore processual de um sistema para o outro, já evitando esse ônus ao usuário. Acho que o grande diferencial da ferramenta é esse, a customização da experiência que vai se espraiar por todas as dimensões do projeto. Tá? Então, cada magistrado tem o seu universo. Cada magistrado sobe o seu portfólio de modelos, esses portfólios serão vetorizados, eu não vou entrar em tecnicismos, mas esses vetores virão meta-arquivos, esses meta-arquivos são explodidos em uma constelação. Então, a gente vai ter a constelação do Faustino, a constelação do Jeremias, a constelação do Libonati, a constelação do Pedro. Se cada um jogar um processo CNJ no Assis e pedir um relatório, haverá 4 relatórios diferentes. O perfil redacional é respeitado, o perfil de concatenação lógica de ideias é respeitado e, evidentemente, o perfil de hermenêutica jurídica é respeitado. De nada adianta um afiliado a uma corrente minoritária pedir minutas e ela cuspir só corrente majoritária, ele vai ter que refazer tudo. Então, esse é um grande diferencial competitivo. O Dr. Fábio falou na palestra anterior, toda ferramenta de IA é tão boa quanto os seus prompts. Isso é verdade, mas toda ferramenta de IA também é tão boa quanto a sua base. Base suja, resultado ruim. A gente tem pilares estruturantes das ferramentas de IA. Prompt, sem dúvida, é uma delas, base é outra, e com isso nós conseguimos contornar não só a questão de alucinação, a questão do viés cognitivo. Se o Assis enviesado for, será enviesado em cima dos vieses do seu próprio alimentante. E aí, realmente, não tem muito para onde a solução correr. Ele vai precisar, o usuário, seja ele magistrado ou servidor, se confrontar com algum viés, revisitar os seus próprios conceitos, porque assim será refletido. A ideia é que o magistrado se veja refletido na minuta proposta pelo Assis, como se ele mesmo a tivesse redigido. Como eu falei, está integrado no PJE, estamos trabalhando agora para a integração no EPROC, sistema esse que está sendo implantado no Rio de Janeiro. O próprio Assis, e aqui eu faço um breve parênteses, solução de IA tem que ser projeto de portfólio estratégico. Não pode ser o hobby do final de semana, não pode ser trabalhado de meia-noite às 6, e nem aquela coisa que se der, deu, se não der, não deu. O Assis foi um pouco vítima da multiplicidade de projetos do Rio. O EPROC, como grande projeto estratégico de 24, tirou um pouco a minha atenção e ele ficou ali um pouquinho órfão, né, aos cuidados da equipe de inteligência artificial, que tocou ele muito bem, mas agora o EPROC se estabilizou. Faço aqui o agradecimento ao Marlon, do TRF4, que tanto nos apoiou nessa implantação. Teremos um pouco mais de atenção para o projeto. 5 eixos, vou passar muito rápido. Produtividade. Essa frase é autoexplicativa, se fizermos concurso público todo mês, não adianta, a GenAI é mais forte, ela não tira férias, não fica doente e não tem recesso. Protagonismo do direito digital e tecnologia. Assim como o constitucionalismo foi o grande último ciclo de debates a informar as grandes discussões, seja na STF, na STJ, seja na doutrina, eu acredito, tenho para mim, que o impacto do direito sobre o ordenamento jurídico e a nova forma de trabalharmos vai acender um grande novo ciclo de reflexões, construção jurisprudencial, construção doutrinária e debates como esse sobre como nós vamos trabalhar daqui em diante. Juiz gestor e juiz programador. O último juiz ideal era o juiz gestor, aquele que não só sentenciava, entregava a jurisdição de mão própria, mas também coordenava as tarefas da sua equipe, priorizava rotinas, mapeava fluxos e assim aumentava a produtividade. Mais um ônus será colocado nos ombros desse magistrado. Ele precisa ser o juiz programador. Claro, ele não vai digitar código, para isso existe a TI. Alguns digitam código, né? Alguns mais avançados digitam código, mas o juiz que saiba construir um prompt, saiba ver por que a resposta não veio legal, saiba burilar e sofisticar aquele prompt para que a próxima resposta venha melhor, que construa em cooperação com a máquina o retorno ideal para a produtividade que ele quer. Esse é um dos meus slides favoritos, eu chamo ele de conta de padeiro e sempre apresento quando alguém me questiona sobre o custo da GenAI. O Rio tem
210 embargadores, 667 juízes e 5.148 servidores em gabinete. A gente tem aproximadamente 6 mil servidores direto ou indiretamente ligados em entregar a jurisdição. Jurisdição entendida como o produto final, sentença e acórdão, certo? Se o Assis economizar 2 horas de trabalho de cada um desses 6.025 servidores e magistrados, essa projeção é conservadora, mas ela reflete um cenário atual do projeto. Eu acho que essa economia tende, inclusive, a crescer. Isso equivale a dizer que teríamos mais 1.506 desembargadores e ou juízes e ou assessores e secretários. O custo dessa folha, não só com a percepção de remunerações, subsídios, benefícios previdenciários, licenças de toda sorte e tudo que se acumula na remuneração de um servidor de um magistrado, também tenho para mim que é impossível alguém me dizer que a GNI é cara. Face a quanto custaria esses 3 milhões de horas de trabalho economizadas se fossem feitos por mãos humanas. Vamos para a próxima dimensão, segurança. Tudo tá, já muito foi falado aqui, tudo está blindado em nuvem, por obrigação contratual. Os dados que são transacionados, sejam em upload, sejam em download para o Assis, sequer são reaproveitados para os meus outros projetos de IA. Eles estão literalmente lacrados lá e a base de dados de cada magistrado, aquela constelação, ela também não é alimentada para o vizinho. Nós temos uma dupla segurança, 2 camadas de isolamento e proteção de dados. Auditoria e rastreabilidade completas. Cada pergunta, cada resposta é auditável. Se um dia algo acontecer, alguma alucinação expuser o magistrado, ou um usuário, ou o próprio tribunal a uma situação de prestar esclarecimentos, vamos poder dizer, isso nunca foi perguntado ao Assis. Ou, isso foi perguntado ao Assis e a resposta foi essa. Isso é muito importante para garantir que o projeto seja muito bem manejado e utilizado com responsabilidade. Dito isso, acreditamos que o Assis já está compliant, ou seja, já se encontra em alinhamento de compliance com a LGPD, com os frameworks de segurança da informação, em especial o NIST, usado nos Estados Unidos e Europa, e também com as vindouras regulamentações nacionais. Ontem flagrado em mora pelo conselheiro e pela Natasha, né? E aí, Daniel, leu a minuta? Eu não tive saída, confessei que não li, mas está na prioridade total, conselheiro, para que eu faça isso ainda de hoje para amanhã, ele dê um feedback, tá bom? Responsabilidade. Quem usa o Assis precisa passar um dia inteiro conosco. Oficina prévia e obrigatória. Essa oficina dura 8 horas e é compartimentada em conceitos básicos da IA. A gente faz até um gancho lá no Alan Turing e vai trazendo aqui o beabá para o letramento tão valioso, tão importante, também já apontado por outros palestrantes hoje, para que a pessoa saiba do que a gente está falando e vai até o seu uso responsável eticamente, o seu uso responsável financeiramente. Não é porque é mais barato que o ser humano que ela é barata em absoluto. Continua sendo consideravelmente onerosa. E a individualização no perfil próprio. Preço, de fato, não é barato. Nós temos lá no Rio 3 pessoas de FinOps, operações financeiras, dedicadas a reduzir o preço dos nossos projetos de IA. Temos 4, estou falando de um. O Assis começou custando R$ 27,00 por processo em GPT 3.5. Em uma camada de processamento. Duplicamos as camadas de processamento, são 2, uma em cima do documento da árvore processual, uma em cima da constelação do usuário, e subimos 3 versões do GPT. A 4 Omni é a mais avançada, e apesar disso tudo, com o trabalho dessa equipe de FinOps, reduzimos o custo médio do processo para cerca de R$ 5,00 na competência juizado especial. Claro, isso leva em conta o número de documentos na árvore processual, o número de perguntas e toda a interlocução que vai ser feita com a solução, mas numa média projetada, chegamos a isso. Com a colocação em produção, o uso real em campo pelos magistrados, já são cerca de 80, vimos que o preço está menor do que isso. Está batendo 2,80 ali, muitas vezes, para um uso eficiente. O que o Assis tem que a concorrência não tem, e por concorrência nunca confundam com os produtos gerados pelos outros tribunais e órgãos do sistema público, mas soluções privadas de IA, o ChatGPT, o Gemini, o Claude,
e outros mais. Link dos processos nas árvores, link dos índices na minuta, ou seja, ao longo da construção da minuta, ele vai botar o mesmo número do índice do documento da árvore processual, é um link clicável que já abre o documento, facilita muito a supervisão e a verificação de que o que ele escreveu não é nenhum tipo de loucura. A sofisticação dos prompts de fundo. Há uma estruturação muito complexa nos prompts pré-programados, para que o usuário tenha ali já uma largada na frente e não precise ser ele próprio um engenheiro de prompt, e a integração com o eProc PJE por API, fora a questão da segurança que já visitamos. Essa sofisticação de prompts de fundo muito se deve a um grupo de juízes do coração, que nos apoiaram o tempo todo, testando, martelando, estressando e melhorando esses prompts. Preciso registrar esse agradecimento a eles, porque sem eles não adianta, estaríamos ainda batendo cabeça. Assim como todo projeto sem PO deságua no insucesso, sem coordenação, todo projeto sem esse apoio negocial de testes também fica com muitas dificuldades. A V1 começou em juizado especial civil e fazendário, 3 motivos. Menos documentos para a ferramenta mastigar. As teorias jurídicas manejadas nessa competência tendem a ser menos complexas, é mais fácil de treinar o modelo. E os bens jurídicos tutelados nessa competência também têm uma criticidade menor, quando comparados, evidentemente, com o juízo de família, criminal, uma infância. Então, esses foram os motivos pela eleição. Aqui eu vou pular o vídeo, porque a gente vai ver ao vivo. A CIS está fazendo 1 ano do protótipo esse mês, e alguns meses de produção. Doutor Rodrigo, ele entrou no ar no dia da Skynet. A gente olhou no De Volta para o Futuro, 30 de agosto. Espero que não seja um mau agouro, mas houve essa coincidência não antecipada, certo? A expansão agora, para dezembro, o que trazemos aqui de relativa novidade? Para nossa grata surpresa, tivemos interesse manifestado por mais de 30 instituições, não só do Poder Judiciário, mas também Ministério Público, defensorias e procuradorias estaduais e municipais. Nos colocamos com o compromisso de construir a minuta do Acordo de Cooperação Técnica. Essa minuta foi elaborada ao longo do recesso, já está em versão final de homologação, e anuncio já em alinhamento com o desembargador Leite Praça, de Minas Gerais, nosso parceiro de longa data, que ele e desembargador Saboia, do TJ do Mato Grosso, também um grande participante, entusiasta da ferramenta, que serão os primeiros ACTs a serem assinados, tudo dando certo, já no mês que vem, ok? Estamos trabalhando em comunhão com o TRF4, com o Marlon, e com o TRF2 do Rio, com a Ana, para que possamos, através de uma funcionalidade do eProc chamada IntelliAgente, que é um grande hub, uma plataforma para ser um repositório de soluções de IA generativa, possamos integrar e entregar, na verdade, o Assis por dentro do eProc, para que ele possa ser uma parte da experiência orgânica do usuário e assim beneficiar também todos os tribunais que já usam essa ferramenta. Por fim, essa para você, Faustino, né? Estamos ali com as conversas iniciadas de como encontrar um meio de fazer o commit, de fazer o upload, a disponibilização da solução para a PDPJ. A composição híbrida do Assis, ou seja, ferramentas proprietárias, tem parte do código que é nossa, mas existe grande parte do código que são dos seus fabricantes. Microsoft, OpenAI, eu não posso depositar esse fonte lá na PDPJ. Natasha me disse que tem solução. Vamos construir essa solução para que a ferramenta possa ser amplamente disponibilizada. Tudo bem? Novidades. Civil chega agora, em fevereiro. Segundo grau, também em fevereiro. A ideia é entregar na última sessão do órgão especial dessa gestão, dia 3, na competência de direito público, integração com o eProc. Estou projetando para julho, tudo dando certo nessa colaboração com o TRF4 e com o TRF2. Vou rapidamente mostrar aqui a ferramenta. Agora é que o Sidney, da assessoria de IA, que está me olhando lá para trás, está com um batimento cardíaco extremamente acelerado. Vou pegar aqui trocar de microfone, pegar aqui um processinho que nós testamos no intervalo. Esses ícones, senhores, eu vou passar ao largo deles, não dá tempo, mas é aqui que você
manda processo, manda o seu portfólio, as suas sentenças e modelos para que eles sejam aprimorados e treinados e algumas outras coisas aqui, mas não compromete nada do conteúdo. Esse é o Assis de verdade, então, se houver algum soluço, tenham compreensão. Processo, veja, está aqui, processo tratado. Eu quis arriscar aqui, espero que dê certo, já estou mostrando a competência nova, a competência que está programada para daqui a 2 sprints, ou seja, para daqui a cerca de 1 mês de desenvolvimento no ciclo de fevereiro, mas a gente vai ver o que sai dela. 2 hipóteses, quero fazer pedidos a partir de um modelo pessoal, quero fazer pedidos a partir de um texto livre. Na linha da direita, além da constelação que o Assis fez ao traçar o seu perfil profissiográfico, a gente dá mais uma mãozinha para ele. Eu vi que esse processo é de TOI, termo de ocorrência de irregularidade, corte de luz. Usa esse aqui, e aí ele pega esse modelinho informado pelo usuário, que pode ser pesquisado ali livremente. Se eu vier para cá, eu posso pesquisar aqui qualquer coisa, dando moral e por aí vai. E esse modelo vai ganhar um peso a mais para, ainda em cima da constelação, aprimorar os resultados. Eu vou fazer aqui no texto livre, porque é mais rápido. Nós temos 3 botões pré-programados: relatório, fundamentação e liste os fatos. O primeiro botão do Assis foi ter a sentença. A partir da evolução ética de responsabilidade, chegamos à conclusão de que o botão era poderoso demais, diante de tudo que vem sendo debatido em torno da inteligência artificial. Esse botão foi fatiado, ele virou os capítulos da sentença, naturalmente, relatório, fundamentação e dispositivo. Ainda assim, achamos que estava muito empolgante para o usuário de maior velocidade, tiramos o botão do dispositivo. Foi a 3ª jornada de ética e responsabilidade no uso do Assis. O usuário passou a ter que pedir o dispositivo por escrito. Assis, me deu o dispositivo. E agora estamos na 4ª onda de accountability, na 4ª onda de uso responsável. Não basta pedir o dispositivo. Se eu pedir faça o dispositivo, ele vai dizer, espera lá, a parte pediu isso, 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 isso e isso. O que eu faço com cada um? Isso vai forçar o usuário a ter uma leitura consciente, ou pelo menos diagonal, do que foi feito nas etapas de relatório e fundamentação, certo? Então, vou aqui pedir um relatório. Espero que não demore. No começo ele levava entre 3 e 4 minutos nos nossos testes. Agora, nas jornadas de produção, claro, em ambiente ideal, lá no tribunal, na rede, ele vem levando coisa de 30 segundos. Não está na velocidade que gostaríamos, mas está saindo aí. O que temos aqui? Procedimento comum, solução de valores debatidos, indenização por danos morais. A autora alega que é titular e ele vai ali construindo o relatório. Eu acredito que, por conta do Wi-Fi aqui está bastante concorrido entre todos os usuários, ele está numa velocidade um pouquinho menor que a ideal, mas ele vem ali construindo o relatório e vai mostrar para os senhores, vamos ver, assim que ele apontar aqui, agora, muito bem. Está ali. Aqui eu vejo as referências, ele baixa na hora e já podemos mostrar de onde ele tirou aquilo que ele tirou, certo? As referências ficam expostas não só no corpo do texto, mas aqui ao final. Podemos perguntar qualquer coisa, as partes juntaram procuração, não sei. Vamos ver se ele vai dizer. Sim, autora no ID tal, vamos puxar ele aqui. Muito bem, estão bem representadas. O réu juntou no ID tal. Muito bem, vamos para a fundamentação. Espero que seja ágil. E aqui, conselheiro, já vou me encerrando para finalizar a nossa fala. A fundamentação saiu. Legal. Ele não está trabalhando em nenhuma constelação. Esse aqui é o Assis agnóstico, genérico, ainda não profissionalizado pelo meu perfil. Eu opto por fazer assim para mostrar o quanto ele tem de potencial depois desse aprimoramento.
faça o dispositivo. Vamos torcer. Para redigir o dispositivo, preciso que você forneça explicitamente. Então, vejam lá, o autor pediu isso, JG, prerrogativa de foro, e o réu disse isso. Então, eu vou fazer um atalho que eu programei aqui. Faça o dispositivo julgando procedentes todos os pedidos da parte autora. Eu não sei se vai funcionar. Teve até um erro de digitação. Pronto, consegui fazer o atalho. Na vida real, isso não funciona, tá? Mas nós podemos ali fazer essa construção só para fins aqui de apresentação. Então, julgo procedente, defiro o JG, defiro o preliminar, defiro inversão do ônus da prova e por aí vai, ok? Fico muito feliz, perdão pela extensão do tempo, estamos à disposição para quaisquer dúvidas e o Rio de Janeiro quer sim se mostrar um grande parceiro nacional na iniciativa de IA generativa de qualquer outro tribunal. Se os senhores têm um projeto de IA que, 1, agrega valor a toda a comunidade e 2, será disponibilizado gratuitamente para todo o sistema de justiça, mas não tem força de trabalho ou orçamentária para executá-lo, tragam para o Rio, nós podemos desenvolvê-lo para os senhores dos nossos contratos de desenvolvimento de IA, sem qualquer ônus para o tribunal solicitante, e depois devolvemos sem qualquer cabeçalho ou timbre para ampla utilização. Mais uma vez agradeço a todos e tenham um excelente evento. Obrigada, Daniel. Preciso agradecer a nossa audiência, né? Porque nós estamos separando vocês do almoço nesse momento, mas percebemos que uma ampla adesão. Então, parabéns, Daniel, como sempre, tua exposição desperta interesse em todo mundo. Gente, para finalizar, nada dessa mágica pode acontecer sem que a gente tenha tecnologia embarcada nas soluções. E nós temos conosco aqui o Cláudio Pinheiro. O Cláudio Pinheiro ele é diretor consultivo de soluções de dados e IA generativa da Dell, para quem eu vou passar a palavra. Então, o Cláudio ele tem uma vasta experiência em pré-vendas de IA, utilizando ferramentas analíticas avançadas e técnicas estatísticas, algoritmos de aprendizado de máquina, redes neurais, deep learning, processamento de linguagem natural, mineração de dados e IA generativa, com o uso de plataformas de modelagem preditiva. Ele é mestre em administração de empresas, ênfase em sistemas de informação pela UMESP, com especialização em Harvard. Possui uma pós-graduação em finanças pela FGV e MBAs pela Universidade da Califórnia e inteligência de mercado pela SPM. Cláudio, tens a palavra. Obrigado. Bom, pessoal, como eu sou a última pessoa que nos separa do almoço, vou tentar ser rápido. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradeço ao presidente do Tribunal do Paraná e digo que foi um evento fantástico, está sendo fantástico ouvir como vocês estão desenvolvendo isso, estamos avançando nessa direção. Eu trouxe uma pequena apresentação aqui e eu queria me valer de alguns dados do próprio CNJ, tá? Então, do excelente trabalho que está sendo desenvolvido, a gente pode perceber que temos um número maior e cada vez crescente de processos dos mais variados contextos e a tendência é aumentar. Isso deve aumentar exponencialmente ao longo do tempo. Por quê? Porque o brasileiro, nativamente, ele gosta de usar tecnologia. E a população vai usar cada vez mais essa tecnologia. Nunca antes o brasileiro pôde perguntar para uma inteligência artificial se ele estava fazendo alguma coisa errada e qual a implicação jurídica disso. E nem ele pôde perguntar qual era o direito que ele tinha com relação àquilo. A gente pode dizer que é uma excelente oportunidade para o Ministério Público, por exemplo, para desenvolver soluções que possam universalizar o direito no sentido de buscar ali construir uma sociedade melhor, na medida que isso possa ser disponibilizada para a população. Caso não seja feito, certamente alguém da iniciativa privada vai desenvolver e nós vamos ter aí algo sendo disponibilizado para a população, por algum custo, talvez, em busca dos seus direitos. Óbvio que o que foi citado, eu vou citar a citação, atrás de cada processo há um ser humano,
e é algo que leva as pessoas a imaginarem, se houver uma alternativa, se a inteligência artificial me trouxer essa alternativa de forma rápida e ágil, eu vou utilizá-la nos mais variados contextos. Outro contexto interessante é que nós vamos ter mais law techs. Então, vamos deixar de ter um certo nível básico de processos sendo construídos, na medida que os advogados vão agregando a planos que essas law techs fornecem de como construir as peças, né? Isso é algo crescente, já tem law techs com mais de 60 mil advogados associados a uma única empresa. Então, o processo básico vai deixar de ser algo muito baixo, vai ser uma qualidade superior. Isso vai evoluir. E qual o impacto nos tribunais? O impacto é que você pode ter, como houve em São Paulo, um fluxo de mais de 10 mil processos a mais do que esperado de uma semana, né? Então, imagina 10 mil processos a mais na sua comarca para julgar em relação criados por uma inteligência artificial. O ponto é que nós podemos usar a inteligência artificial em vários contextos, além de simplesmente gerar a sentença. Nós temos várias opções e quando pensamos numa IA para o jurídico, pensamos em tudo isso, não somente no trabalho do juiz, mas o trabalho de todos os servidores como um todo. Ao imaginar isso, óbvio que, como sou da Dell, não posso deixar esse slide passar, a gente pode imaginar que vamos precisar de máquinas para rodar, né? Vai ter um grande refresh tecnológico devido ao Windows 10 estar deixando de ser mantido, né? Então, a Dell traz ali computadores e novos computadores com NPUs, com Neural Process Units, que podem rodar essa inteligência artificial de forma mais ampla e completa. Mas a gente percebe que inteligência artificial não é algo barato, é algo complexo por um ponto de construir. É fácil falar aqui com nossos colegas aqui, com o Daniel e com os colegas, por quê? Porque certamente eles entendem muito do assunto. Mas se formos construir cada um no seu caminho, teremos vários retrabalhos a serem feitos. O ponto é que a Dell está vindo com soluções que vão além do que simplesmente um PC. A ideia é trazer soluções que sejam simples, seguras e práticas. E para isso, juntando com grandes empresas como a NVIDIA, a AMD e a Intel, a Dell criou o que a gente chama de um novo conceito de fábrica de IA. E essa fábrica de IA é algo interessante para vocês observarem, tá? Porque a iniciativa privada gostou dela e já está adotando. Empresas como Samsung no Brasil, na parte de desenvolvimento de IA e de inteligência artificial de processos, já estão implementando via essa fábrica de IA da Dell. Então, sei que existe um caminho de escolhas, mas estamos fazendo isso. Quando a gente pensa numa fábrica de IA, não se pode esquecer 3 grandes fatores. O primeiro é a questão das pessoas. Sem pessoas adequadas, sem uma qualidade de serviços e sem uma literacidade de dados e de IA adequada, você vai ter o quê? Você vai ter um mau uso e o que a gente chama de shadow AI. Uma coisa muito comum é a gente imaginar, poxa vida, será que estão usando inteligência artificial no meu dia a dia? Como foi citado, a maior parte dos magistrados relata que não. Mas a última pesquisa que temos é que pelo menos 30% das pessoas das empresas usam ou já subiram algum tipo de documento inadequado ou que não era permitido numa inteligência artificial generativa. Então, de repente, a história do processo pode não ser um processo, mas ela poderia pode aparecer em algum momento, porque 30% dos seus colaboradores, de alguma forma, podem estar subindo alguma coisa que não era para subir, mesmo com lei, mesmo com algo assim. Por quê? Se eles não tiverem na máquina deles uma IA, eles vão usar o celular e vão fazer, né? Quando a gente pensa, então, nesse ecossistema de uma fábrica de IA para governo, a Dell pensou na realidade brasileira. Nós temos que lidar com qualquer tipo de natureza de dados, on-premises ou cloud. Nós temos que pensar na soberania de dados, na soberania da IA que vai ser construída. Conseguimos trabalhar bem isso. E temos que pensar, dentro de um contexto de serviço, na visão estratégica. A primeira coisa que nos chamam não é para comprar um PC, é para falarmos sobre a estratégia de como a IA vai ser desenvolvida, para que não haja retrabalho e para maximizar a receita dessa entidade.
Ao pensarmos nisso, trabalhamos e entramos em vertentes como os dados, como a questão ali de plataformas, criamos casos de uso e pensamos em como operacionar, dimensionar e escalar isso. Criar protótipos, criar, como a gente diz, feira de ciências de modelos de IA, é muito fácil. O duro é escalar isso com responsabilidade para milhares de pessoas, sabendo que o impacto disso pode ser de bilhões de reais no próprio meio. Aí, avançando nessa visão, a gente pensa nos ecossistemas necessários para isso. Os ecossistemas têm que ser o mais abrangentes possível para que você não fique preso a nenhuma empresa e a nenhum tipo de legislação específica. E, por fim, o contexto infraestrutural, que tem que tocar na questão do ganho. Do que estamos falando? De valores ali a serem envolvidos. A Dell, ela traz uma visão de solução para isso. Ela apresenta todo um conjunto de soluções que vai da análise dos dados até a geração de casos e apresenta contextos de plataforma que vem num contexto híbrido atender os clientes. Óbvio que você tem que estar alinhado e preparado para lidar com todas as tecnologias do mercado. Hoje a Dell é um dos maiores vendedores de Microsoft, por exemplo. Nós temos alinhamentos com outras empresas de tecnologia e aqui tem um conjunto de empresas onde nós trabalhamos os contextos, desde como rodar isso melhor no PC até como rodar isso numa fábrica de inteligência artificial. Fornecemos, dentro dessa visão, algo que possa estar alinhado com os princípios de uma justiça 4.0. Né? No novo conceito do ministro Barroso de termos ali uma justiça disruptiva, a Dell traz ali uma visão de acoplar isso e permitir não só você entrar em cada etapa do processo e criar uma IA que consegue fazer isso. Isso pode ser feito com um certo volume de treinamento, com um certo volume de horas e com uma base de dados adequada, como você também pode avançar um pouquinho mais, né, para você trabalhar os novos conceitos de agentes, as soluções que permitam-se criar agentes e trabalhar agentes, respeitando o que está ali por trás, agentes que vão estar lidando com o que a gente chama de guardrails. Os grandes bancos brasileiros, por exemplo, nos chamam para criar um tipo de guardrail que permite evitar, inclusive, que surjam novas causas contra eles, além de permitir que não haja um problema de envenenamento da inteligência artificial, que é um conceito novo que está surgindo. Um usuário ele pode enviesar ou envenenar uma inteligência artificial de alguma forma, se for permitido, se não for observado, e até o contexto de que ele não esteja respondendo adequadamente, que é aquela visão. Estamos com uma caixa preta, temos que ter um contexto de nos resguardarmos em vários aspectos. Quando a gente fala nisso, isso implica também custos, pessoal. Não é tão simples. E por mais que nós tenhamos a promessa de corporações que isso vai ser coberto por elas, temos que pensar nisso internamente também. O ponto de integração é um outro tipo de agente que pode ser construído. E aí eu parabenizo a integração com o EPROC, porque já alavanca muito o consumo da informação alicerçado aos processos. Então, dentro dessa visão, as fábricas de IA vêm com um contexto de trazer ali um aceleramento, uma aceleração, né, em cada uma das etapas, na medida que seja uma aceleração no contexto produtivo e não no contexto de execução daquele processo ou dos prazos legais que estão envolvidos. A integração com a plataforma do judiciário é prevista e você pode, obviamente, trabalhar também num conceito novo que a gente chama de IA de borda. Sua IA não cai. Seu tribunal não cai porque a internet caiu. Ele continua funcionando, a tua inteligência artificial, porque ela tem essa capacidade de acessar e de continuar respondendo. Por fim, vou trazer aqui dois casos bem rápido. Primeiro é o que a gente chama de o framework de IA que a Dell construiu. Nós temos 130 mil colaboradores, eles foram o nosso laboratório. E a ideia era dar voz a cada um deles. Nós acreditamos naquela continha que o Daniel fez, no sentido de cada um pode trazer ou pode ter um ganho de horas na sua especialidade. Não, óbvio que nem todos vão estar, todos os colaboradores, nem todos vão estar, no caso ali, trabalhando com processos, mas a gente imagina que para cada setor você pode estar otimizando o que aquele setor faz. Então criamos o que a gente chama de Dell Chat.
um framework que é aberto, nós implementamos em várias empresas, já vem testado, já vem validado, ele é flexível, ele traz o poder para o servidor controlá-lo e evoluí-lo, ele vem com uma visão de custo fixo, onde você não tem surpresas no futuro, porque você determina o quanto você quer gastar com isso. E ele tem capacidade de escalonamento prevista em um contexto de arquitetura. Mas, sendo framework aberto de open source, o Delchat, por exemplo, ele tenta ser o mais simples possível. Ele permite que o usuário acesse qualquer tipo de prompt, que ele acesse e escolha qual inteligência artificial ele vai usar e que ele possa também trabalhar o tipo de dado que ele vai lidar. Ele já está integrado com a base corporativa da entidade. Então, é inadmissível pensar ali que um magistrado vai ter que subir todos os processos relativos, por exemplo, ao direito da criança para poder criar algo. Então, a ideia é que isso já tenha no sistema, que já esteja disponível, que exista uma governança de dados e de acesso adequada para isso, né? Óbvio que isso está sendo construído e trabalhado e fico feliz por isso. Então, o Delchat ele vem nessa visão. Ele já traz acessos a todos os data lakes da Dell. Ele já traz acessos, por exemplo, a todo o SharePoint. Ele já conecta com serviços de atendimento. Ele já conecta com data lake houses. Isso é construído para qualquer empresa. Você pode implementar isso em qualquer contexto. Além disso, ele permite, além das respostas tradicionais que você teria numa GPT, a construção de agentes. Então, ela dá o poder para que cada servidor possa construir um agente, um assistente, para aquilo que ele faz. Se eu sou a pessoa do financeiro, eu vou fazer algo para o financeiro. Eu não sou juiz. Se eu sou um magistrado, eu vou fazer algo para que o magistrado que precisa, e assim em diante. E aí você pode quebrar cada etapa daquelas e construir um agente que vai fazer bem cada uma das coisas. Entretanto, quando você tem um contexto de tantos funcionários, a ideia é que isso possa ser intercambiável, que esses agentes possam ser compartilhados entre as pessoas. Se eu tenho um colega no tribunal, numa comarca do interior, que fez um trabalho excelente, eu posso usar o agente dele, trazer ali e passar a compartilhar esses agentes. Então, tudo isso já está construído, algo pronto, um framework aberto que podemos implementar em qualquer lugar. Ali o exemplo de como a gente pode escolher as LLMs, reduzir custos e criar LLMs de borda ou especializadas de acordo com o volume de parâmetros que a gente vai estar utilizando, obviamente, já linkados aos processos de inserção e consumo de documentos. Uma solução de IA, ela vai mais do que uma IA que responde perguntas. Então, nós criamos um framework aberto de aceleração de IA e implementamos esse framework nas empresas, nos clientes, nos governos que nos chamam para isso. Tá? E aqui é um exemplo simples de como a gente acopla isso e os vários benefícios de acessibilidade, de escalabilidade que estão presentes nessa plataforma. O interessante, o que vocês construíram é plausível de ser carregado aqui e você pode evoluir dentro de um contexto de governança compartilhada, onde cada usuário que acessa tem, obviamente, um controle em cima disso e você pode determinar os níveis de governança para cada usuário. Então, percebam, isso é algo que a gente oferece para as empresas, o framework é aberto e a Dell tem esse poder. E um exemplo mais claro disso é que nos Estados Unidos nós estamos atendendo o poder público de uma cidade, criando não só esse atendimento para a população, que é algo raro, porque imagina, você disponibilizar algo para a população já é um risco a ser corrido, né? Mas nós estamos disponibilizando isso para a população e, inclusive, criando um conceito de uma pessoa virtual que atende isso, os humanos digitais. Então, você tem a visão do assessor e você tem a visão do assessor tendo uma cara, uma voz, uma aparência. Isso aumenta o nível de engajamento em mais de 80% no contexto de interação relativos a serviços. Tá? Então, a ideia é ir além do tradicional processo de carga de dados e de enriquecimento de inteligências artificiais com o RAG, e além de estar preso a uma empresa ou uma corporação, é de criar algo que seja acessível, imparcial, soberana, que possa tornar e trazer uma vida para o assistente, para o magistrado mais humana. A IA
tornando a vida do magistrado mais humana, na medida de que ele não tem que lidar com tantos milhares e milhões de processos anualmente. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Cláudio. Bom, pessoal, agradeço, em nome da mesa, a presença de todos e a permanência aqui até o adiantado da hora. E convido a todos para, agora à tarde, verem a exposição das diversas ferramentas de inteligência artificial que os tribunais desenvolveram, em especial as desenvolvidas aqui pelo TJ Paraná, que nos acolhe nesse evento. Muito obrigada, desejo uma boa tarde a todos.